A Terceira Guerra Mundial pode ser evitada. A maior ameaça que paira atualmente sobre a humanidade é, sem dúvida alguma, a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Como é do conhecimento geral, não só os intelectuais do Japão, mas como os do mundo inteiro, cada qual na sua posição, estão procurando evitá-la, discutindo o assunto por meio de debates e textos, empregando toda a sua capacidade. Entretanto, não sei por que razão, apenas entre os religiosos não há ninguém opinando sobre o assunto, o que me deixa realmente apreensivo. Diante dessa situação, gostaria que, antes de mais nada, refletissem sobre o objetivo da religião. Sem dúvida, está mais que claro que é a concretização de um mundo pacífico sem guerras. No entanto, é incompreensível o absoluto silêncio que os religiosos mantêm diante da ameaça atual da inevitável Terceira Guerra Mundial. Talvez isso ocorra por não saberem agir. Naturalmente, se por serem religiosos não podem fazer nada sem ordem do governo, nem empunhar armas por questões da idade, acho que deveriam se oferecer para atuar na prevenção da guerra, adotando métodos pacíficos e adequados. Nesse sentido, gostaria de escrever sobre as causas do surgimento da guerra e sua prevenção, bem como sobre a teoria de que é possível sua erradicação da humanidade. Para uma melhor compreensão, escreverei sobre a doença e a saúde. Como sempre afirmo, a doença é um reflexo no corpo físico de um processo de eliminação de nuvens espirituais que se acumulam no espírito do ser humano, gerando sofrimento. Por esse motivo, seja qual for o tipo de sofrimento, sem exceção, a causa está nas nuvens espirituais, ou seja, falando materialmente, no processo de eliminação das impurezas. Consequentemente, se o ser humano deseja evitar esse sofrimento, isso só será possível se não acumular impurezas e, ao mesmo tempo, eliminar as que já existem. E é óbvio que não há outro meio que consiga solucionar o problema. De acordo com esse princípio, além das doenças, os sofrimentos coletivos, como os danos causados por vento, chuva, incêndio, terremoto, distúrbios sociais, sem exceção, são ações purificadoras. A guerra nada mais é do que esses sofrimentos em forma ampliada. Está mais do que claro que, para evitá-la, é preciso eliminar as nuvens espirituais de cada indivíduo. Não há outra maneira. Eventualmente, se houver a Terceira Guerra Mundial, a causa seria o aumento demasiado de pessoas com espírito nublado, chegando-se a uma situação insustentável. Creio mesmo que não seja exagero afirmar que, atualmente, o mundo está repleto de pessoas impuras. Por que será que houve tal aumento? A causa principal é o acúmulo de pecados pela prática do mal, decorrente fundamentalmente de uma educação materialista, a qual ignora a existência de Deus. Sendo assim, o problema só será solucionado pela correção dessas ideias criadas pela educação materialista. Então, o que fez gerar essa situação? O fato de se nublar a alma do ser humano ao extremo por meio da educação materialista é que levou a essa consequência natural. É preciso saber que, pela lei do universo, onde se acumulam impurezas, infalivelmente surge o processo natural de purificação. No surto de epidemias, por exemplo, embora o aparecimento das bactérias patogênicas seja uma causa direta, o motivo reside no aparecimento de pessoas que necessitam ser purificadas. Trata-se, pois, de um surgimento natural, devido ao princípio da correspondência comum a todas as coisas. Em outras palavras, tudo que existe na face da Terra, como as grandes metrópoles, as construções, praticamente tudo aquilo que se pode denominar de matéria na atualidade, por serem produtos do mal, ou seja, por estarem impregnados de pecados,
um dia estarão fadadas ao acerto de contas. Assim, não só o ser humano, mas todas as coisas materiais da superfície da Terra que contenham elementos impuros serão purificadas de uma só vez. E isso é a Grande Guerra. Uma vez que se trata da lei do universo, não há o que fazer. Nesse sentido, para que possamos evitar a Terceira Guerra Mundial, está por demais claro que tanto o ser humano como as demais coisas existentes sobre a Terra devem tornar-se puros até que não haja mais necessidade de uma grande ação purificadora. Então, caso alguém me pergunte se existe um método para promover tal ação, responderei afirmativamente. Esta é a missão da nossa Igreja Messiânica, e é para isso que ela nasceu. Vou explicar de forma diferente. Já que o mundo é a reunião de indivíduos, basta que cada um se torne digno, a tal ponto que a purificação seja desnecessária. Pessoas assim, evidentemente, são aquelas que não possuem nenhuma impureza em seu corpo espiritual e físico. E quem pode formar tais indivíduos é a nossa Igreja Messiânica. Gostaria de conscientizar as pessoas que, apesar deste mundo ser amplo, não existe outra igual. E isto não é uma teoria. É compreensível vem do Jorei, que é praticado por nossa religião. Esse método tem um efeito absoluto. Nos sucessivos casos de cura definitiva de doenças consideradas incuráveis pela medicina materialista e de recuperação de pessoas desenganadas, só isso já dispensa maiores comentários. Portanto, se este fato inusitado não for o indício do advento do paraíso terrestre e da salvação da humanidade, o que será? Caso nossa Igreja se expanda mundialmente, não será mais necessário a ocorrência da purificação por meio da guerra, e é certo que se concretizará a era de paz tão almejada pela humanidade. Acredito que puderam compreender o que expus em linhas gerais. Em suma, não temo em afirmar que não existe, em absoluto, em nenhum outro lugar, além da nossa Igreja Messiânica, um método preventivo para evitar a Terceira Guerra Mundial. No entanto, por uma possibilidade rara, se isso não for suficiente, as pessoas devem estar conscientes que precisaremos aceitar a eclosão de uma Terceira Guerra Mundial como algo inevitável. Por Meishu Sama, em 17 de outubro de 1951, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5.